Piores momentos de uma carreira. Grosseria no ambiente de trabalho. Você já passou por isso? Então, trabalhar com pessoas, trabalhar com uma pessoa difícil pode drenar toda a nossa energia. E segundo alguns estudos realizados, é quase impossível durante toda a nossa trajetória profissional as pessoas nunca terem se deparado com esse tipo de situação, ou seja, com a grosseria de algum gestor ou de algum colega de trabalho, né? E problemas como esses, assim, do tipo de conflitos, bullying, principalmente o bullying com aquelas pessoas mais inseguras, aquele gestor que faz aquela microgestão, é, ou que atrasa excessivamente nas decisões, é, interrompendo toda a sequência de um trabalho, ou aquele gestor que impõe metas que sabem que são totalmente inatingíveis, ou então aquele gestor que é extremamente ditatorial, só ele que sabe das coisas, só ele que sabe fazer a coisa correta, né? Ou aquele que gosta de palco, né? Então adora fazer uma grosseria quando tem outras pessoas por perto e tantas outras grosserias mais que a gente está acostumado a ver, né? E as poucas pessoas que nunca vivenciaram diretamente essa situação, elas acabam presenciando essas grosserias com seus colegas de trabalho. E no final, a insatisfação fica quase que a mesma, que a pessoa se sente muito mal diante de ver como os colegas são tratados. Eu mesmo fui vítima de muitas dessas grosserias, e eu posso até dizer maldade mesmo profissional, né? Eu presenciei tantas pressões e agressões verbais com os colegas de trabalho e que levaram muitos deles a crises de depressão, de ansiedade, de fobias e até afastamentos mesmo do trabalho. Então, como é que a gente faz para tentar amenizar um pouco uma situação dessas, né? Primeira coisa, tentar manter empatia. Alguns estudos mostram que a tendência é a retribuição de comportamento. Então, se você procurar ser gentil com as pessoas, você poderá receber gentileza. Para isso, a gente precisa de ter muita inteligência emocional. É um fator fundamental nessas situações. E esses mesmos estudos mostram que praticando a empatia, a gente vai ter melhores condições de entender as atitudes e os comportamentos de outros, dos outros, né? Então, vamos começar a observar com muita atenção esse gestor ou esse colega de trabalho, e em que situações eles costumam mostrar grosseria. Se é quando eles são interrompidos, ou só quando eles estão na frente de muitas outras pessoas que eles querem mostrar autoridade, né? Ou se quando ele está sozinho com você. E se a gente começar a observar essas situações, a gente vai poder entender se o problema realmente são com todas as pessoas ou se o problema é diretamente com você. Observe também como você se expressa, né? Muitas vezes a gente tem desacordo de opiniões e a gente se expressa de uma forma totalmente inadequada. E isso pode, em determinadas situações, começar a causar irritação nas outras pessoas. É claro que nada justifica uma grosseria, mas sempre vale a gente realmente começar a se observar. Eu não posso mudar o comportamento do outro, mas eu posso mudar o meu comportamento. Então, vou começar a me observar diante dessas coisas. Falar com o gestor sobre essa grosseria é sempre uma opção, mas ela é muito cuidado na forma de abordar a situação, né? Pergunte como é que você poderia contribuir um pouco mais na área, como é que você pode ser mais útil na área, né? Mas nunca perguntar assim, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que é que você está me tratando assim? Esquece isso, tá? Aborde para o lado do trabalho, aonde você pode contribuir mais. E aí vamos ouvir o que é que ele tem para dizer, né? Não deu certo nessas tentativas acima, né? Então, diga que parece que vocês dois estão tendo uma certa dificuldade de interagir, né? E que você gostaria de entender um pouco a situação. Pode ser que isso ajude também em alguma coisa, né? Você também pode tentar falar com a área de recursos humanos, né? Ou até com o gestor imediato desse seu gestor, alegando que a má gestão dele acabará por fazer cair o desempenho de todos. Veja também com outros profissionais se eles também estão dispostos a levar essa situação para frente, né? Agora,
É um pouco difícil uma área de recursos humanos, muitas vezes, em muitas organizações, tomarem uma atitude dessas de chamar esse gestor para conversar, principalmente se ele estiver apresentando bons resultados de trabalho, mas você não deve deixar de tentar, né? Uma outra possibilidade, talvez a mais importante delas, é ter autocontrole suficiente para você entender que o problema não é seu, que o problema é do outro, né? E isso não deveria afetá-lo tanto. Então, simplesmente tentar ignorar aquela situação e ser mais impermeável possível a esse tipo de comportamento dele, tá? É difícil? É, mas é perfeitamente possível também. Você também pode também pode entrar em confronto com essa pessoa, porém essa situação é a menos aconselhável de todas, né? Já foi também observado que pessoas prósperas, com objetivos claros, objetivos definidos, que sabem o seu real potencial, elas são menos influenciáveis ou influenciadas por esse tipo de comportamento, né? Ela foca diretamente no trabalho, ela foca no seu desenvolvimento, em vez de focar na grosseria do gestor, tá? Então, se você está crescendo, se você está se desenvolvendo, se você está prosperando, é menos provável que você se incomode tanto com essas grosserias e considere, e que você não considere essas grosserias como uma ofensa pessoal, né? Embora a gente saiba que a situação é bastante difícil, mas é perfeitamente possível. Então, foque no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, investindo numa aprendizagem contínua. E já foi provado que esse progresso intelectual é muito mais motivador do que recompensas e reconhecimento. Então, vamos focar no crescimento, né? Procure ter uma vida compensatória lá fora, com muito amor, com muito lazer, com muita descontração, lembrando que tudo é passageiro dentro das organizações. Logo, logo, esse gestor pode não estar mais lá, ou você pode não estar mais nessa situação, tá? Então, compense esse lado ruim nesse momento lá fora. Tente também desenvolver uma nova habilidade, por exemplo, como encontrar um hobby, praticar bastante esporte, isso tudo ajuda, né, a gente sair daquele foco do problema. Uma outra alternativa é você encontrar um mentor também para discutir esse assunto, e em conjunto vocês traçarem estratégias para amenizar essa situação ou até resolver a situação, né? Uma outra coisa, você também deveria guardar os seus sentimentos para si. Por quê? Porque as emoções da gente, né, das pessoas de modo geral, elas são contagiosas. E ficar reclamando dessa situação o tempo todo contamina todo o ambiente. Ou, aliás, piora e muito o ambiente, né? E aí, com isso, se todo mundo começa a reclamar, o ambiente vai lá embaixo, né? E isso também, além de uma pessoa reclamando o tempo todo no trabalho, pode refletir negativamente em você, né? Então, se você precisar realmente desabafar, que não está dando conta do recado, desabafe lá fora com outras pessoas. Comece a prestar muita atenção ao ponto fraco do seu gestor, né? Vamos traçar aqui estratégias, vamos traçar algumas formas da gente resolver e ajudar a amenizar o problema. Preste atenção no ponto fraco dele. Ele pode ser uma pessoa extremamente segura, ou ele pode estar inseguro nesta situação de trabalho, né? Porque ele ainda é novo, ainda está desenvolvendo algumas habilidades para aquela determinada posição. E pode ser também que ele esteja numa situação de pressão muito grande com o superior imediato, né? Então, vamos prestar atenção para a gente procurar entender. Não resolve o problema, não ameniza o problema e não justifica. Mas vamos começar a prestar atenção para ver qual é o problema. Vamos começar a tentar entender o problema, né? Vamos começar a criar barreiras para quando você tiver que ir até a presença dele. Prepare-se psicologicamente para que a situação não o derrube e afete negativamente a sua saúde, né? E isso é uma coisa assim bastante realmente importante, você se preparar para ir ter com essa pessoa. Já já eu vou contar como eu resolvi essa situação, tá? E por fim de tudo, comece a rever também a sua permanência dentro dessa empresa. Talvez seja a hora de começar a ver outras possibilidades
de uma transferência para uma outra área ou até mesmo de uma recolocação no mercado de trabalho, né? Antes que você comece a ter um problema de estresse profundo e que comece a desenvolver doenças graves, né? Além de desencadear em você um problema de uma autoestima, porque isso também é uma coisa bastante séria e afeta profundamente. Vamos ver como é que eu resolvi a minha situação, o meu problema diante de grosserias no ambiente de trabalho? Então, como é que eu resolvi o meu problema? Eu tinha um objetivo muito definido, que era aprender tudo sobre os negócios da empresa, não somente conhecer, mas vivenciar todas as etapas desse processo de negócios da organização. Então, eu comecei a observar o comportamento desse gestor e ver, e pude observar e ver que as pessoas simplesmente não manifestavam qualquer reação de desagrado diante das investidas dele. Eu percebi também que ele estava inseguro, pois ele desconhecia totalmente as atividades da área, né? Que ele também era uma pessoa extremamente perfeccionista, que ele gostava do trabalho com muitos detalhes. Gostava também de ter muita atenção das pessoas, de longas conversas detalhadas sobre aquele assunto. E também de jogar a conversa fora, não só relacionada ao trabalho. Então, o que é que eu fazia? Eu me preparava psicologicamente para cada conversa com ele. Eu visualizava, sim, algumas situações. Como é que ele poderia reagir diante de determinado trabalho que eu estava apresentando para ele? Que tipo de perguntas ele poderia me fazer, né? E também começava a perceber, diante disso, qual seria a minha reação? Como é que eu iria me comportar e que tipo de resposta eu daria? E com a certeza de que eu nunca entraria em confronto. Então, na verdade, eu ensaiava todas as vezes que eu tinha que falar com ele no começo. Eu sei que essa é uma atitude assim bastante desgastante, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena, porque aí a gente não vai perder o controle emocional mesmo diante de agressões. E quando nós estamos então muito bem preparados para uma conversa com pessoas desse tipo, poucas são as chances da gente ter descontrole e de a gente entrar na provocação do outro, né? Então tem que ser realmente tudo muito bem ensaiado, até que a gente adquira o hábito de tratar com pessoas desse jeito, né? Nunca deixei também que ele levantasse a voz comigo. Na primeira tentativa que ele levantou a voz, eu disse com um tom de voz bem suave, porque eu estava preparada para isso. Disse num tom de voz bem suave: olha, me parece que você está um pouco preocupado com alguma outra situação. Vamos fazer o seguinte, quando você estiver menos preocupado, aí a gente volta a conversar, ok? Levantei e saí. Então, o que aconteceu? Eu peguei ele de surpresa, total. Ele não teve reação nenhuma, tá? E isso funcionou muito, porque foi a primeira tentativa e não teve outras, né? Então, o que eu entendo com isso? Que a gente não deve permitir que algumas situações aconteçam com a gente desde a primeira vez, tá? Então, com esse tipo de reação, a gente começa também a impor o nosso respeito e não aceitar que o outro profissional nos trate de qualquer forma. Então, vamos assim, na medida que a gente conhece muito bem qual é a reação desse profissional, se preparar para isso. Ter em mente o autocontrole suficiente para dizer: olha, tô saindo, em outras palavras, tô saindo, mas numa voz calma, né, educadamente, para pegar o outro realmente de surpresa. Eu digo para vocês que foram 2 anos de muito aprendizado, muito estresse, eu não nego que foi muito estresse, mas com certo controle interno. Foram muitos desafios, mas eu também garanto que foi de um crescimento extremo, né? E eu não desejo ninguém passar por situações semelhantes, não. Mas, se você tiver que passar, aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional. Ela é tudo nesse momento. E ter sempre em mente qual é o objetivo que você quer alcançar, onde você quer chegar, porque isso vai fazer com que você suporte todas essas situações de uma forma menos desagradável. Ok? E você, o que é que você faria diferente numa situação dessas, né? Conta para mim, eu vou gostar de aprender também com você, aprender com o seu case. E até nós podemos conversar e repassar para outros profissionais como uma forma de aprendizado, ok? E se esse vídeo, então, te acrescentou alguma coisa para o seu aprendizado,
Compartilhe com quem é importante para você. E não deixe também de assinar o meu canal aqui no YouTube, ok? Forte abraço.